Eu não gostei, mas isso não me impediu de tocar. E sabe, eu simplesmente toquei do meu jeito. Eu toco com emoção. Ringo Starr sempre foi o engraçadinho, aquele que sorria e fazia piadas, enquanto John e Paul levavam todo o crédito. Mas aos 84 anos, ele está revelando uma bomba que ninguém esperava. Por trás daquele rosto feliz, havia um homem que bebia tanto que desmaiava, agredia a esposa em um acesso de fúria provocado por drogas e abandonava os filhos. Pior ainda, ele quase morreu 2 vezes e ninguém sabia. De sua crise de saúde secreta ao incidente violento que o obrigou a se internar em uma clínica de reabilitação, esta é a história de Ringo que os fãs jamais imaginaram. Ringo Starr, cujo nome de batismo era Richard Starkey, nasceu em 7 de julho de 1940, numa pequena casa no número 9 da Rua Madryn, no bairro de Dingle, em Liverpool. Seus pais, Richard Starkey, pai, e Elsie Glee Starkey, trabalhavam arduamente para sustentar a família. Seu pai havia sido estivador antes de se tornar padeiro, e sua mãe trabalhava numa padaria. A vida já era difícil, mas as coisas pioraram quando seu pai abandonou a família em 1943. Ringo tinha apenas 3 anos de idade. Sua mãe assumiu vários empregos para sustentá-los. Ela trabalhou como empregada doméstica e depois como garçonete, fazendo tudo o que podia para sustentar a família. Era protetora com o filho, sempre cuidando dele, principalmente quando ele enfrentava uma crise de saúde atrás da outra. Aos 6 anos, Ringo precisou passar por uma cirurgia de apendicite. O que deveria ter sido uma operação de rotina se transformou em algo muito pior. Ele desenvolveu peritonite, uma infecção perigosa que se espalhou por todo o corpo. Entrou em coma e passou um ano inteiro se recuperando no Hospital Infantil Myrtle Street. Assim que começou a recuperar o atraso escolar, outra doença o atingiu. Aos 13 anos contraiu tuberculose, uma doença que matava milhares de pessoas na Inglaterra todos os anos. Desta vez foi enviado para um sanatório, onde permaneceu por 2 anos. Ficar tanto tempo acamado significou ficar para trás nos estudos, mas também o apresentou a algo que mudaria sua vida. Para entreter as crianças, a equipe do hospital organizava sessões de música. Ringo aprendeu a tocar instrumentos de percussão, como tambores e maracas, batendo em pontos coloridos. Ele não sabia na época, mas aquele foi o início de sua paixão pela bateria. Quando se recuperou, a escola já não parecia importante. Ele havia perdido muitas aulas e teve dificuldades para recuperar o conteúdo perdido. Aos 15 anos, abandonou os estudos sem nenhuma qualificação. Como a maioria dos garotos da classe trabalhadora de Liverpool, entrou direto no mercado de trabalho. Teve vários empregos, incluindo uma breve passagem pela British Rail, antes de conseguir um trabalho como torneiro mecânico. Era um emprego estável, mas ele não tinha paixão por ele. A jornada de Ringo Starr na música começou em 1957, quando ele e seu vizinho Eddie Miles formaram o grupo Eddie Clayton Skiffle. O skiffle estava por toda parte na Grã-Bretanha na época. Era uma mistura crua de folk, blues e jazz, tocada com instrumentos simples. As pessoas usavam tábuas de lavar roupa e caixas de chá em vez de baterias e baixos. Ringo encontrou sua própria maneira de marcar o ritmo batendo um dedal em uma tábua de lavar roupa. A banda fazia shows locais e rapidamente ganhou atenção. Músicas como Rock Island Line e Walking Cane os tornaram um sucesso em Liverpool. Eles chegaram a se apresentar no Cavern Club, um local que mais tarde se tornaria lendário na história dos Beatles. Ringo fez sua estreia lá em 31 de julho de 1957. Aquele Natal mudou tudo. O padrasto de Ringo lhe deu sua primeira bateria. Não era grande coisa, uma caixa, um bumbo e um prato improvisado, mas era o suficiente. A banda soava melhor com um baterista de verdade e sua popularidade cresceu. Mesmo com o sucesso, a febre do skiffle estava passando. No início de 1958, o rock and roll americano estava dominando. O grupo Eddie Clayton Skiffle se desfez e Ringo ficou à procura de seu próximo passo. Em novembro de 1959, surgiu uma oportunidade quando Rory Storm and the Hurricanes precisavam de um baterista. Eles eram uma das melhores bandas de rock and roll de Liverpool, mais refinadas e profissionais. Ringo se juntou à banda e logo assumiu uma nova identidade. Ele se tornou Ringo Starr, um nome inspirado nos anéis que sempre usava e em seu amor pela música country. Rory Storm lhe proporcionou um momento especial em seus shows, chamado Star Time, onde Ringo se apresentava cantando.
Ele interpretava músicas como Boys, dos Charles, o que contribuiu para sua crescente presença de palco. Os Hurricanes não eram populares apenas em Liverpool, eles se apresentavam em todos os lugares. No início de 1960, conseguiram uma temporada no Butlins Holiday Camp, no país de Gales. Ganhavam 25 libras por semana, o que era uma renda considerável na época. Em outubro, estavam em Hamburgo, na Alemanha, tocando no Kaiser Keller Club. Os Beatles também estavam lá, mas naquela época os Hurricanes eram a banda mais famosa. Ringo conheceu John Lennon, Paul McCartney e George Harrison durante essa temporada. Às vezes, quando o baterista dos Beatles, Pete Best, não podia tocar, Ringo o substituía. Numa noite de 15 de outubro de 1960, ele gravou Summertime com John Paul, George e o baixista de Rory Storm, Lou Walters. Foi a primeira vez que Ringo tocou com os People, que mais tarde se tornariam seus companheiros de banda. Os Beatles nunca se esqueceram daquelas noites em Hamburgo. A bateria de Ringo se destacou. Sua personalidade tranquila se encaixou naturalmente. Pete Best, por outro lado, teve dificuldades para se conectar com o resto da banda. Em meados de 1962, ficou claro que precisavam de uma mudança. A bateria de Best não combinava com o som em evolução da banda, e sua atitude distante só piorava as coisas. Decidiram substituí-lo. Em 15 de agosto de 1962, John Lennon e Paul McCartney dirigiram de Liverpool até Pebble Healy para encontrar Ringo. Fizeram-lhe uma proposta: 25 libras por semana para se juntar aos Beatles, mais do que ele ganhava com Rory Storm. A princípio, ele hesitou. Era leal aos Hurricanes, mas sabia que os Beatles tinham algo especial. Ele assumiu o risco. 2 dias depois, em 16 de agosto, Pete Best foi demitido. Ringo era oficialmente um Beatle. Seu primeiro show com a banda foi em 18 de agosto, no Hume Hall, em Birkenhead. Quando Ringo Starr substituiu Pete Best como baterista dos Beatles em agosto de 1962, a transição foi tudo menos tranquila. Os fãs leais a Pete ficaram furiosos. No primeiro show oficial com Ringo no Hume Hall, em Birkenhead, a plateia gritava: "Pete para sempre, Ringo nunca!" A reação foi ainda pior no Cavern Club, onde metade do público protestou abertamente. A situação ficou tão tensa que George Harrison levou um soco no olho. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele chegou a ser atropelado por um ônibus. A hostilidade era intensa, mas os Beatles mantiveram sua posição. George e Paul insistiram na entrada de Ringo por causa de sua bateria superior, e John também concordava. Ringo já havia substituído Pete antes e impressionado o grupo com sua habilidade e confiabilidade. Com o tempo, os protestos diminuíram. Os fãs começaram a perceber o que Ringo trazia para a banda. Sua bateria tinha um swing, uma leveza que elevava o som deles. Ele não era extravagante, mas sua execução sólida como uma rocha deu aos Beatles um novo nível de confiança. Mesmo Pete Best, décadas depois, admitiu que a decisão foi justificada. Foi um ponto de virada. Com Ringo, a banda tinha sua formação definitiva, e sua ascensão à fama mundial era imparável. À medida que os Beatles evoluíam, o papel de Ringo também evoluía. Em Rubber Soul, de 1965, sua bateria firme ancorou a transição da banda para o folk rock. Seus ritmos na madeira norueguesa se misturavam perfeitamente com a cítara de George, uma nova e ousada direção na música rock. Em seguida veio Revolver, de 1966, onde a forma de tocar de Ringo se tornou ainda mais experimental. Seu padrão de bateria hipnótico em Tomorrow Never Knows era diferente de tudo que ele havia feito antes. E claro, Yellow Submarine mostrou seu lado divertido, tornando-o ainda mais querido pelos fãs. Com Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, de 1967, um dos maiores álbuns de todos os tempos, Ringo já havia consolidado completamente seu lugar no som da banda. Sua bateria em With a Little Help from My Friends era simples, mas perfeita, fornecendo uma base sólida para sua interpretação vocal emocionante. Ele não era mais apenas o baterista, era uma parte essencial da identidade da banda. Ringo não cantava com frequência, mas quando cantava, era memorável. Yellow Submarine foi escrita especificamente para a sua voz. Era alegre e divertida, combinando perfeitamente com a sua personalidade. Tornou-se um hino amado por fãs de todas as idades. Depois veio My Friends, uma canção criada para se adequar ao seu estilo vocal.
Sua voz não era tecnicamente impressionante, mas era calorosa, cativante e honesta. Essa sinceridade tornou a música atemporal. Ambas as faixas se tornaram favoritas dos fãs, provando que Ringo era mais do que apenas o cara por trás da bateria. No final da década de 1960, os Beatles não eram mais a mesma banda de antes. A união que definira seus primeiros anos havia desaparecido. Diferenças criativas, tensões pessoais e influências externas estavam despedaçando o grupo. Paul McCartney queria manter a banda focada em melodias pop estruturadas. John Lennon estava se voltando para a música experimental, guiado por Yoko Ono. George Harrison havia se consolidado como um compositor talentoso com faixas como Here Comes the Sun e Something, mas frequentemente se sentia deixado de lado. A presença de Yoko Ono no estúdio piorou a situação. A partir de 1968, ela esteve sempre ao lado de Lennon, inclusive durante as gravações. A banda nunca havia permitido a entrada de pessoas de fora, então essa foi uma grande mudança. Ono contribuiu com ideias criativas e Lennon as levou a sério. Os outros integrantes, porém, sentiam que ela estava interferindo. Paul McCartney, em particular, viu isso como um problema. Durante a 9ª temporada de Revolution, ele acusou Lennon de deixar Ono levar a banda para o território da vanguarda. Harrison também teve dificuldades com a mudança. Sua amizade com Lennon não era mais a mesma. A situação chegou ao limite durante as gravações do álbum branco, em 1968. O clima no estúdio era tenso. Todos se sentiam isolados, mas Ringo Starr foi quem mais sofreu. Ele acreditava que os outros eram mais próximos uns dos outros do que dele. Mas, na realidade, todos se sentiam da mesma forma. McCartney era particularmente crítico em relação à sua bateria, chegando até a assumir o seu lugar na URSS. Ringo sentiu isso profundamente. Mais tarde, ele disse que se sentia rejeitado e excluído, como se estivesse sendo deixado para trás, enquanto os outros se aproximavam. A situação chegou a um ponto crítico. Frustrado e exausto, ele deixou a banda. Enquanto o resto dos Beatles lutava sem ele, Ringo refugiou-se na Sardenha. Lá, encontrou inspiração e compôs Octopus's Garden, música que mais tarde apareceria no álbum Abbey Road. Enquanto isso, em Londres, a banda percebeu o quanto precisava dele. Eles lhe enviaram telegramas chamando-o de o melhor baterista de rock and roll do mundo e até decoraram sua bateria com flores. 2 semanas depois, ele retornou, mas as rachaduras na união da banda estavam se aprofundando. Quando ele entrou no estúdio em 4 de setembro, George Harrison havia decorado sua bateria com flores, formando a mensagem "Bem-vindo de volta". Foi um raro momento de gentileza em um período difícil, mas os problemas não haviam desaparecido. Os relacionamentos pessoais na banda haviam mudado. Lennon estava se tornando cada vez mais retraído. Seu uso de heroína piorou as coisas. Discussões eram frequentes. Às vezes, os engenheiros de som de Abbey Road eram até mesmo solicitados a sair da sala para que a banda pudesse brigar em particular. Em setembro de 1969, Lennon tomou sua decisão. Ele disse aos outros que estava deixando a banda, chamando isso de divórcio. Mas o empresário deles, Alan Klein, o convenceu a manter segredo. Havia questões financeiras a serem resolvidas e uma separação oficial poderia complicar as coisas. Por um tempo, o mundo ainda os via como os Beatles. Nos bastidores, tudo já estava acabado. Ringo sofreu muito com a separação. Ele sempre fora o mais tranquilo, a presença constante do grupo. Agora, até ele se sentia perdido. Durante os últimos anos, tentou manter a paz entre Lennon e McCartney, mas era impossível. O relacionamento deles havia se deteriorado. Desentendimentos comerciais pioraram ainda mais a situação. McCartney queria que o pai de Linda Eastman empresariasse a banda. Lennon queria Alan Klein. Ninguém estava disposto a ceder. Em 1970, tudo acabou. Os Beatles chegaram ao fim. Cada membro seguiu seu próprio caminho. Para Ringo, isso significava provar que podia se sustentar sozinho. Mas, em vez de se lançar de cabeça no rock, ele trilhou um caminho diferente com seu primeiro álbum, Sentimental Journey, lançado em 27 de março de 1970. Não se tratava de uma estreia típica, era uma coletânea de clássicos, canções das décadas de 1940 e 1950 que ele ouvia desde criança em Liverpool. Ele queria fazer algo pessoal, algo que sua mãe e sua família apreciassem.
George Martin produziu o álbum, trazendo consigo arranjadores renomados como Quincy Jones e o sogro de Paul McCartney, Lee Eastman. A capa mostrava Ringo em frente a um pub em Liverpool, uma referência às suas raízes. Os críticos não sabiam bem o que pensar. Alguns a consideraram encantadora, outros confusa. Mas, apesar das críticas mistas, o álbum alcançou o top 10 no Reino Unido e chegou ao 22º lugar na parada Billboard dos EUA. Não foi um grande sucesso, mas provou que Ringo estava disposto a correr riscos. Mais tarde, naquele mesmo ano, em outubro de 1970, ele deu um passo ainda mais ousado. Seu segundo álbum solo, Bocuse of Blues, era música country pura. Foi gravado em Nashville em apenas 2 dias com o produtor Pete Drake e uma equipe de músicos country de primeira linha. A faixa título, escrita por Buzz Rabin, entrou para as paradas de sucesso nos Estados Unidos e na Alemanha. Os críticos elogiaram a interpretação descontraída de Ringo. A revista Cashbox a considerou um ótimo single country. O álbum não vendeu em grande quantidade, mas mostrou um outro lado dele. Ele não era apenas o baterista dos Beatles, era um artista explorando a música que amava. O verdadeiro sucesso veio em 1971. Em abril, Ringo lançou It Don't Come Easy, seu primeiro grande sucesso solo. Ele coescreveu a música com George Harrison, embora Harrison não tenha sido oficialmente creditado. A letra falava sobre persistência e confiança, temas que eram pessoais para Ringo. Com Harrison na produção e adicionando seu característico slide guitar, a música tinha um som refinado, mas sincero. Alcançou o 4º lugar na Billboard Hot 100 dos EUA e o 1º lugar no Canadá. Superou até mesmo os singles de seus ex-companheiros de banda da época. Em seguida, veio Photograph, lançado em outubro de 1973. Ringo e Harrison compuseram a música juntos, criando uma das canções mais emocionantes de Ringo. A letra contava uma história de amor perdido e a rica produção a tornou inesquecível. A canção alcançou o 1º lugar nos Estados Unidos e no Canadá e entrou no top 10 no Reino Unido. No mesmo ano, ele emplacou outro sucesso número 1 com You're 16, um cover de uma música de Johnny Burnett de 1960. Foi lançada em dezembro de 1973 e se tornou um enorme sucesso no início de 1974. O videoclipe contou com Carrie Fisher como o par romântico de Ringo, adicionando um toque divertido. A essa altura, já estava claro que Ringo Starr era um astro solo. Um dos principais motivos para esse sucesso foi seu álbum de 1973, Ringo. Foi seu projeto solo de maior sucesso e teve ares de reunião dos Beatles. Todos os 3 ex-companheiros de banda contribuíram de alguma forma. John Lennon escreveu I'm the Greatest, especialmente para Ringo. George Harrison tocou guitarra em várias faixas. Paul McCartney coescreveu e tocou em 6-0, embora não estivesse no estúdio ao mesmo tempo que os outros. O álbum foi produzido por Richard Perry e contou com uma formação impressionante de músicos, incluindo Mark Bolan, Billy Preston, Harry Nilsson e membros da banda. O álbum alcançou o 2º lugar nos Estados Unidos e produziu 2 grandes sucessos, Photograph e You're 16. Os críticos elogiaram a personalidade de Ringo e a mistura de rock, pop e baladas emocionantes do álbum. Foi um dos maiores sucessos de qualquer ex-Beatle após o fim da banda. Ringo não se dedicou apenas à música, ele também se aventurou na atuação. Em 1970, estrelou ao lado de Peter Sears em The Magic Christian, uma comédia sombria sobre ganância e corrupção. Baseado em um romance de Terry Southern, o filme tinha um estilo surreal e contou com participações especiais de estrelas como Raquel Welch e Christopher Lee. Ringo interpretou Youngman Grand, o filho adotivo de um bilionário interpretado por Sellers. O filme recebeu críticas mistas, mas a atuação de Ringo foi bem recebida. Em 1981, ele assumiu o papel principal em O Homem das Cavernas, uma comédia pastelão pré-histórica. Ele interpretou Atuk, um homem das cavernas pequeno, mas inteligente, que desafia o líder bruto de sua tribo. O filme tinha humor exagerado, uma língua inventada para os homens das cavernas e até dinossauros em stop motion. Os críticos não adoraram, mas com o tempo se tornou um clássico cult. Mais importante ainda, mudou a vida de Ringo de uma forma pessoal. Durante as filmagens, ele conheceu a atriz Barbara Bach. Eles se apaixonaram e se casaram logo depois. Após a separação dos Beatles em 1970, a vida de Ringo Starr tomou um rumo sombrio.
O sucesso ainda estava lá, mas também havia algo mais: o álcool. Beber tornou-se parte de sua rotina, depois parte de sua identidade. Ele não estava apenas tomando alguns drinks. Ele estava perdido em um mundo de excessos, passando a maioria das noites em clubes e mal se lembrando das apresentações que fazia. Maconha e cocaína também faziam parte da mistura. Mais tarde, ele admitiu que vivia em um torpor, incapaz de se lembrar de eventos inteiros, incluindo um show que fez com os Beach Boys em Washington. Em casa, as coisas não eram melhores. Seu casamento com Maureen Cox durou 10 anos, mas em 1975 chegou ao fim. O relacionamento havia começado como um conto de fadas. Ringo e Maureen se casaram em 1965, quando ela tinha apenas 18 anos. Tiveram 3 filhos juntos, mas o estilo de vida dele os afastou. Ele era infiel, ausente e afundava cada vez mais no vício. Então aconteceu algo ainda mais inesperado. George Harrison, seu amigo íntimo e ex-companheiro de banda, se apaixonou por Maureen. Aconteceu em um jantar. No meio da noite, George confessou seus sentimentos na frente de todos. Não foi apenas um momento constrangedor. Foi o início de um caso. Ringo ficou devastado, mas não explodiu de raiva. Em vez disso, simplesmente disse: "Melhor você do que alguém que não conhecemos." A situação destruiu mais do que apenas seu casamento. A esposa de Harrison, Pattie Boyd, também ficou arrasada. Mais tarde, ela reagiu à sua maneira, retomando a carreira de modelo e tendo um caso extraconjugal. Mesmo após o divórcio, o alcoolismo de Ringo só piorou. Ele havia se tornado parte dos vampiros de Hollywood, um notório clube de bebedores que incluía Alice Cooper, Keith Moon e outras estrelas do rock que viviam em excessos. O que havia começado como uma festa entre músicos se transformou em algo perigoso. Ringo admitiu mais tarde que eles haviam deixado de ser músicos que usavam drogas. Eles haviam se tornado viciados em drogas, envolvidos com a música. Sua carreira ainda estava progredindo, mas o vício estava tomando conta. Então, em 1980, tudo mudou novamente. No set de Caveman, uma comédia em que interpretava um homem pré-histórico desajeitado, ele conheceu Barbara Bach. Ela era uma atriz famosa e, a princípio, eles eram apenas colegas de elenco. Mas, ao final das filmagens, a conexão entre eles se transformou em algo real. Eles se apaixonaram rapidamente e, em abril de 1981, se casaram. Parecia um novo começo, mas o vício ainda os dominava. O consumo de álcool e drogas persistia. Ringo começava as manhãs com champanhe e passava os dias fumando crack. Barbara também lutava contra o abuso de substâncias. A casa deles se tornou um caos. A filha de Bach admitiu mais tarde que muitas vezes se escondia entre os livros porque a mãe e o padrasto estavam embriagados demais para estarem presentes. Não se tratava mais apenas de autodestruição, estavam magoando as pessoas ao seu redor. O ponto de virada aconteceu em 1988. Certa noite, Ringo perdeu o controle. Bêbado e drogado, destruiu partes da casa, mas não parou por aí. Ele atacou fisicamente Barbara num acesso de fúria tão violento que os funcionários temeram que ela não sobrevivesse. Aquele momento mudou tudo. Eles sabiam que não podiam continuar assim. Se não parassem, um deles poderia não sobreviver. Naquele ano, eles se internaram na clínica de reabilitação Sierra Tucson, no Arizona. Foi a primeira vez que Ringo fez uma tentativa séria de se livrar do vício. O programa de 6 semanas foi brutal, mas funcionou. Mais tarde, ele admitiu que, mesmo após a reabilitação, a sobriedade era uma batalha. Havia noites em que ele tinha que lutar contra a vontade de beber, sentado no banco da bateria depois dos shows, segurando as bordas apenas para se impedir de ceder, mas ele se manteve firme. Em 1989, Ringo Starr tomou uma atitude ousada que mudou sua carreira para sempre. Ele formou a All Star Band, um grupo diferente de qualquer outro. A ideia partiu do produtor David Fishoff, que queria criar uma banda onde cada músico no palco fosse uma estrela por direito próprio. A primeira formação da banda era repleta de artistas lendários: Joe Walsh, dos Eagles, Nils Lofgren, do Crazy Horse, Dr. John, Billy Preston, Rick Dano, Leah Von Helm, da banda The Band, e Clarence Clemens, da East Street Band. Cada músico trazia seus próprios sucessos para o repertório, tornando cada show uma mistura de rock clássico, soul e pop. O que tornava a All Star Band única era sua formação rotativa. Cada turnê apresentava artistas diferentes, mantendo os shows sempre novos e empolgantes. Nos anos seguintes, músicos como Todd Rundgren, Burton Cummings, do The Guess Who,
e Randy Bachman, do Bachman-Turner Overdrive, juntaram-se à banda. O repertório sempre incluía os clássicos dos Beatles e sucessos solo de Ringo, mas também apresentava músicas do catálogo de cada membro da banda. O público tinha a oportunidade de ouvir de tudo, desde It Don't Come Easy até Life in the Fast Lane, de Joe Walsh, no mesmo show. Isso fazia com que cada concerto parecesse um evento único na vida. A banda formada por estrelas não apenas trouxe Ringo de volta aos holofotes, como também introduziu uma nova forma de se apresentar, onde lendas de diferentes bandas compartilhavam o palco em pé de igualdade. Os fãs adoraram e as turnês rapidamente se tornaram um sucesso mundial. A banda se apresentou para plateias lotadas no Japão, na Europa e nos Estados Unidos. Em 1998, Ringo se tornou o primeiro Beatle a se apresentar na Rússia. Com o passar dos anos, novos músicos mantiveram a tradição viva. Peter Frampton, Jack Bruce, do Cream, Sheila E., Steve Lukather, do Toto e Colin Hay, do Men at Work, se juntaram à banda em diferentes momentos. Mesmo em 2024, a formação continuou a evoluir com Hamish Stewart, da Average White Band, e Buck Johnson, do Aerosmith. Os shows tinham uma energia especial que fazia os fãs voltarem sempre. Muitos locais se tornaram paradas obrigatórias, como o Humphreys by the Bay, em San Diego. A atmosfera era sempre intimista, fazendo com que parecesse uma experiência pessoal, e não apenas mais um show. A mensagem de paz e amor de Ringo transformava cada apresentação em algo mais do que apenas música. Tornou-se uma celebração do passado e do presente, unindo gerações de fãs. Em 2001, Ringo lançou Ringo Starr and His All-Star Band The Anthology, uma coleção de 3 CDs com gravações ao vivo de diversas turnês entre 1989 e 2000. O álbum capturou a magia dos shows com Ringo interpretando sucessos como Photograph e With a Little Help from My Friends. O álbum também destacou canções de seus companheiros de banda, incluindo Life in the Fast Lane, de Joe Walsh, e Will It Go Round in Circles, de Billy Preston. Uma gravação rara de Peter Frampton interpretando Norwegian Wood adicionou um toque especial. A coletânea não se tornou um sucesso comercial, mas não se tratava de vendas. Era uma homenagem à música e às amizades que tornaram a banda de estrelas tão única. Mesmo com seu sucesso como artista ao vivo, a bateria de Ringo muitas vezes foi subestimada durante seus anos nos Beatles. Enquanto John Lennon e Paul McCartney eram conhecidos por suas composições, Ringo criava partes de bateria que moldaram o som do rock. Ele se concentrava na sensação em vez da complexidade, dando a cada música exatamente o que ela precisava. Sua bateria em Rain apresentou ao mundo os loops de fita invertidos. Seu trabalho em A Day in the Life mostrou como viradas sutis podiam mudar completamente o clima de uma música. Seu groove em Come Together se tornou uma das batidas de bateria mais reconhecíveis da história. Com o passar do tempo, sua influência ficou mais clara. Phil Collins o chamou de um dos maiores bateristas de todos os tempos. Dave Grohl admirava como suas batidas simples podiam ser tão memoráveis. Em 2015, Ringo foi introduzido no Hall da Fama do Rock and Roll como artista solo, uma rara honra para um baterista. Ringo Starr sempre foi conhecido como o tranquilo Beatle, mas sua vida foi repleta de controvérsias e lutas que muitas pessoas não comentam. Em janeiro de 2008, Ringo fez um comentário que o colocou em conflito com sua cidade natal. Durante uma participação no programa de Jonathan Ross, ele foi questionado se sentia falta de algo em Liverpool. Sem hesitar, respondeu que não. O momento não poderia ter sido pior. Apenas alguns dias antes, ele havia ajudado a lançar as comemorações de Liverpool como capital europeia da cultura. Muitos moradores se sentiram traídos. A cidade sempre o acolheu como um dos seus, e agora parecia que ele havia lhes virado as costas. A raiva não se restringia à internet ou aos jornais. Em abril de 2008, vândalos atacaram uma escultura topiária dos Beatles, que havia sido instalada no terminal de transporte South Parkway, em Liverpool. A escultura, criada pelo artista italiano Franco Coville, retratava os 4 integrantes da banda, mas apenas a figura de Ringo foi alvo dos ataques. Alguém decapitou sua cabeça com ferramentas de corte e a levou. Ela nunca foi encontrada. Essa não foi a primeira vez que a escultura foi danificada. Anteriormente, alguém havia tentado esmagar a cabeça de Ringo, mas desta vez os vândalos garantiram que ela desaparecesse. Apesar da repercussão negativa, Ringo nunca se desculpou por seu comentário. Seu silêncio só intensificou o ressentimento.
Além das controvérsias públicas, Ringo falou sobre o lado mais sombrio de sua vida pessoal. No final da década de 1960 e na década de 1970, a fama cobrou seu preço. Ele lutou contra o alcoolismo e mal esteve presente na vida dos filhos. Seu primeiro casamento com Maureen Cox terminou em 1975. Na época, o filho mais velho tinha apenas 9 anos e o mais novo, 5. Após o divórcio, Ringo se mudou para Los Angeles, enquanto Maureen permaneceu no Reino Unido para criar os filhos sozinha. Anos depois, no final da década de 1990, ele admitiu um comportamento ainda mais problemático. Durante seus piores anos, Ringo agrediu fisicamente sua segunda esposa, Barbara Bach, em um acesso de fúria causado pela embriaguez. Na manhã seguinte, ele nem se lembrava do que tinha acontecido. Foi naquele momento que tudo mudou. Ele e Bach se internaram juntos em uma clínica de reabilitação e, a partir daí, ele fez da sobriedade sua prioridade. Trabalhou para reconstruir seu relacionamento com os filhos e recuperar a confiança que havia perdido. Embora o comportamento passado de John Lennon tenha sido amplamente discutido, as confissões de Ringo foram menos públicas, mas servem como um lembrete de que até mesmo as celebridades mais amadas têm seus demônios para combater. Ringo também esteve perigosamente perto da morte. Em abril de 1979, ele sofreu uma emergência médica que colocou sua vida em risco. Ele havia lutado contra a peritonite na infância, e décadas depois a doença retornou. A dor tornou-se insuportável e ele foi levado às pressas para o Hospital Princesa Grace, em Monte Carlo. No dia 28 de abril, os médicos realizaram uma cirurgia de emergência e removeram vários metros de intestino danificado. Foi por pouco. A maioria das pessoas precisaria de meses para se recuperar, mas apenas 3 semanas após a cirurgia, Ringo compareceu ao casamento de Eric Clapton com Paul McCartney e George Harrison. O susto com sua saúde deveria ter sido a pior coisa que lhe aconteceu naquele ano, mas não foi. Em 28 de novembro de 1979, um incêndio começou em sua casa em Hollywood. As chamas destruíram inúmeras peças de memorabilia dos Beatles. Foi um lembrete de como a vida pode mudar rapidamente. A doença e o incêndio o forçaram a reavaliar sua vida. Ele percebeu que precisava se concentrar em sua saúde em vez do estilo de vida desregrado que levara por anos.